rosto de um rei que nasceu numa província remota do norte da Grécia, mas cujo nome se tornou famoso em todo o mundo antigo. O arqueólogo que trouxe à luz esta figura real é Manolis Andronicus. Durante 50 anos trabalhou na pequena aldeia macedónia de Vergina, onde redescobriu uma civilização perdida para a história. Em 1977, Andronicus encheu os cabeçalhos dos jornais de todo o mundo com as mais espetaculares descobertas arqueológicas feitas na Europa neste século e que tinham permanecido escondidas dentro deste enorme monte funerário. Os magníficos objetos que ele descobriu foram produzidos por uma civilização que chegou a dominar toda a Grécia Antiga. O símbolo do poder real era o Sol radiante. Em 1989, depois de mais 12 anos de escavações no mesmo local, Andronicus observa outro túmulo. As provas por ele descobertas destruíam um dos dogmas fundamentais da história clássica: que as glórias da cultura grega se encontravam apenas para sul das antigas cidades-estado, como Atenas. A Macedónia, muito mais a norte, tinha sido ignorada e considerada como atrasada e subdesenvolvida, porque havia poucas provas históricas sobre a natureza da sociedade macedónia. Por isso, os seus locais permaneceram enterrados e esquecidos. Até que, por volta de 1850, um arqueólogo francês aventureiro, Léon Azay, resolveu viajar para lá do Monte Olimpo. Viajou a norte até chegar ao pequeno lugarejo de Palatitsa, perto da atual Vergina. Deparou ali com uma igreja em ruínas, construída com pedras antigas e colunas partidas. O achado era intrigante e, ao investigar um pouco mais, em redor da igreja, descobriu os contornos de um vasto edifício clássico. As ruínas de Vergina sugeriam claramente que, no passado, a Macedónia tinha sido mais do que um mero posto avançado dos bárbaros. Na realidade, aquilo que Azay tinha encontrado era um palácio real rodeado por uma cidade soterrada. 90 anos mais tarde, Andronicus reconheceu o enorme significado das originais observações de Azay. He realized the importance of the site. It's worth reading a quotation from his first book, who published in 1876. I read, "Will those who rake over the same ground after us wish to investigate the confusing debris to look for the lines of constructions buried below the ground? We earnestly hope so, if indeed there is a chance to solve the mystery that envelops the history of Macedonia. We are convinced that it lies in the hills of Palatitsia. Whatever the name of this unknown city, the importance of its ruins for Macedonia will be comparable to those of Bombay." This quotation, this sentence is really prophetic, because after 100 and so years, now the results of the excavations proved that this place was very, very important, and we knew very many things about the history and the culture of Macedonians. A grande importância do local descoberto por Andronicus e pela sua equipa transformou Vergina numa atração turística, e o próprio Andronicus tornou-se uma figura pública muito conhecida.
κάνετε και καλά. Λέω, καλά, ο Πατρέτσο άλλο, o lugar de umas paredes. Mas nos primeiros anos, logo depois da guerra, as coisas eram muito diferentes. Nessa altura, ele trabalhava praticamente sozinho e com parcos recursos na tentativa de melhor compreender a cidade perdida. Sentia que o local mais intrigante e também a chave capaz de tornar realidade a profecia de Azei ficava a 2 quilómetros do palácio, no sítio onde existia um grande monte de terra, ou sepulcro. Com 110 metros de comprimento e 12 de altura, o simples tamanho do monte tornava-o diferente de tudo quanto Andrónicos tinha visto antes. A princípio, não era capaz de prever o que ou quem estava enterrado ali. A partir de 1952, regressou ao local em várias campanhas de escavação. E em 1962 escavou esta vala, onde encontrou fragmentos de pedras tumulares que datavam do século III a.C. Tinham sido deliberadamente esmagadas. Mas porquê? Seriam restos abandonados por antigos ladrões de túmulos? Em 1976, mais fragmentos foram descobertos quando outra vala foi aberta. Mas desta vez, eles podiam ser explicados porque os historiadores concordavam agora que Vergina era de facto o local da primeira capital da Macedónia, chamada Egeia, que eles sempre tinham julgado ficar situada mais a norte, em Edessa. Uma referência que Andrónicos conhecia dos escritos de Plutarco explicava as pedras tumulares destruídas. Eles diziam que o cemitério real de Egeia tinha sido destruído no século III a.C. Foi uma revelação. Andrónicos acreditava agora que estava a escavar o cemitério dos reis macedónios. Ao dar mais uma vez a volta ao monte, em 1977, começou a prever a descoberta de qualquer coisa de notável. Ao escavar cada vez mais fundo, o solo começou a mudar de cor, revelando a existência de um monte mais pequeno que havia sido coberto pelo outro maior. Nele, encontraram blocos de pedra e, finalmente, depois de 25 anos de buscas, o primeiro túmulo. Mas, quando o túmulo foi aberto, verificou-se que todas as suas riquezas tinham sido roubadas, exceto uma. Pintado há mais de 2000 anos, este mural representa o rapto de Perséfone por Plutão, deus dos infernos. À medida que o carro se afasta, ele ergue a aterrorizada deusa nos braços, enquanto os 4 cavalos brancos são conduzidos rapidamente por Hermes. Perséfone, filha de Deméter, deusa das colheitas, foi raptada por Plutão e levada para a região onde residem as almas dos mortos. Visto neste contexto fúnebre, o rapto é um símbolo da transição da vida para a morte. A pintura reflete uma sociedade que tinha um perfeito conhecimento da religião grega e riqueza suficiente para utilizar os serviços de um grande artista. O artista do projeto, Yorgos Biltsakakis, passou 1 ano a trabalhar no túmulo para recriar o mural até ao mais ínfimo pormenor. E o que observou sobre o estilo do pintor ajudou Andrónicos a identificar o artista como sendo o lendário Nicomachos. We have information from a Latin writer named Plinius about the style of Nicomachos, about the technique he used, I mean the colors and other details. And also we know that Persephone's abduction was included to Nicomachos' repertoire. And Professor Andronikos thinks that Nicomachos must be responsible for this painting.
Ornamentado com arte clássica de tamanha beleza, um túmulo como este só podia ter servido à família real macedónia. Mas haveria ainda outros túmulos dentro do monte? No inverno de 1977, as condições de trabalho tornavam-se cada vez mais difíceis. Mas Andrónicos, pressentindo que estava perto de uma grande descoberta, insistiu. Finalmente, à sombra da grande parede de terra que as suas escavações tinham erguido, foi encontrado outro túmulo. Por detrás de portas fechadas e sob um teto de metal, algumas escadas desciam até 10 metros de profundidade, até à maior descoberta de Andrónicos. Toneladas de terra foram removidas para se chegar a um túmulo monumental, com uma fachada de mais de 5 metros de altura. As colunas dóricas enquadravam uma porta ainda selada e intacta. Por cima da porta, um mural, onde jovens cavaleiros e atléticos guerreiros caçam numa paisagem de inverno. Atrás da fachada estava uma galeria abobadada com cerca de 10 metros de comprimento. A construção em arco constituía uma avançada técnica de arquitetura. Fossem quais fossem os tesouros ali contidos, eles tinham permanecido escondidos durante 23 séculos, até que no dia 8 de novembro de 1977, a pedra foi levantada e Andrónicos espreitou lá para dentro. No chão do túmulo, exatamente no local onde haviam sido colocados, encontrava-se todo um conjunto de objetos esplêndidos. Representavam o grande poder do homem, cujos restos jazem neste sarcófago de mármore. Quando a tampa foi levantada, Andrónicos descobriu lá dentro uma urna funerária de ouro, conhecida por Larnax. Uma vez aberta, revelou a presença de ossos calcinados, manchados da cor de púrpura dos tecidos agora decompostos em que haviam sido envolvidos. Na parte superior da urna estava uma coroa, também de ouro, de folhas de carvalho finamente trabalhadas. Entre os outros tesouros que sobreviveram do túmulo, encontram-se símbolos de guerra, como esta armadura ornamentada a ouro e cabeças de leão. E estas grevas, proteções para as pernas em bronze dourado. Objetos como este escudo cerimonial que levou 5 anos a reconstruir a partir de todos os minúsculos fragmentos que enchiam o chão do túmulo. Hoje, todas as peças retiradas da câmara estão guardadas no laboratório de Vergina, à espera de restauro.
foram espalhadas aos milhares, pela mesma ordem como foram encontradas no túmulo. Foram mesmo colocadas em camadas umas por cima das outras, do mesmo modo como originalmente tinham caído no chão. Feitos de marfim, bronze, vidro e ouro, os fragmentos encaixam uns nos outros, formando os adornos que ornamentavam o túmulo. Pequenas figuras de ouro da mitologia grega decoravam a urna funerária de madeira. Outras figuras, como cabeças de marfim, ornamentavam também a urna. Representariam elas o homem morto e a sua família? Todos os artefactos mostravam claramente que o túmulo pertencia a um guerreiro poderoso e rico. Mas este símbolo dizia qualquer coisa mais, porque era o emblema dos reis da Macedónia. Para Andrónicos, isso significa uma possibilidade espantosa. Poderia este ser o túmulo do grande rei da Macedónia, Filipe II? Poderia o conteúdo do túmulo fornecer mais pistas? In the tomb we found some ivory heads. Amongst them was one which I thought that was the portrait of Philip, because the right eye of this ivory head was a blind eye, and we knew that Philip was blind in his right eye. But I had another argument. The likeness with the gold medallion from Tassos, well known, was very great. Filipe II, a quem os atenienses cobriam de injúrias, considerando-o chefe de uma tribo bárbara, até ele chegar a dominar toda a Grécia. Filipe II, cujo filho Alexandre o Grande partiu à conquista do Império Persa, espalhando o poder macedónio até aos limites do mundo conhecido. Outra pista foi encontrada no mural que mostra um grupo de caçadores, entre os quais estão dois distintos cavaleiros. Toda a pintura foi recriada por Yorgos Miltsakakis. My opinion is that the central horseman, which is between the two trees, is Alexander the Great. And when we found, I thought that this could be the dead. But as we understood that the dead was not a young man, but a mature man, I realized that the dead was the other horseman, which is not very obvious now because of the damages, and I distinguished in his face the face of Philip. The date of the artifacts found in this tomb and out of this tomb were dated in the third quarter of the 4th century. That means 350 to 325 BC. We knew that during this period only one king was dead and buried. Then, if the date was correct, and to my opinion, and according to the opinion of all archaeologists, I think, is correct, the only candidate was Philip. Mas foram os ossos retirados do Larnax que forneceram a prova mais gráfica para a identificação final. E isso foi possível através dos esforços de uma equipa britânica de antropólogos que analisaram e reconstituíram o rosto do rei morto. When we were examining the skull, the face and the jaws, we observed, first of all, a nick out of the upper border of the right eye socket, and we also observed asymmetries between the upper and lower jaws on right and left sides.
which may indeed fit in with the injuries that Philip received 18 years before his death at the siege of Mathonia in 354, when an arrow fired from the wall removed his right eye. Apesar dessa terrível mutilação, Filipe sobreviveu e continuou a travar mais combates e a alargar o seu império. Até que aqui, mesmo no exterior do seu palácio, no teatro descoberto por Andrónicos em 1982, foi assassinado por um inimigo. Era a madrugada de um dia de celebrações. Os habitantes de Egeia dirigiam-se para o teatro. Mas, quando Filipe entrou, foi abatido. O assassino foi morto quando tentava fugir em direção aos cavalos. Something we know is that after the death of Philip, Alexander was proclaimed, probably here in this theater, King of Macedon. So from here starts the period of Hellenistic civilization, let us say, the expedition of Alexander, something which changed the world, we can say. O reinado de Alexandre começou com uma sangrenta vingança. Havia muito poucas provas sólidas que ligassem o assassino a uma conspiração, mas havia fações suficientes capazes de tentarem cometer um tal crime. Fosse ou não um ato planeado, os filhos do assassino foram mortos e Alexandre executou outros 2 suspeitos de envolvimento. Estes infelizes foram atirados para a pira funerária ao lado de Filipe e das suas insígnias. De acordo com o costume da época, os tijolos de lama calcinados da base da pira foram colocados no símbolo do túmulo recém-construído. Uma segunda câmara foi anexada ao túmulo depois do sepultamento de Filipe, como é revelado nesta junção do reboco. Terá sido construída para receber outra vítima da violenta política dos macedónios. Quando Andrónicos entrou, encontrou ainda mais riquezas. Lá dentro estavam os restos de um conjunto de joias femininas, como este peitoral revestido a ouro. Havia mais armas e armaduras. E entre os restos espalhados no chão, esta coroa de flores de murta. Dentro do sarcófago, encontrou um segundo larnax de ouro. Continha mais ossos que estavam envolvidos num tecido dourado. E, finalmente, havia outra magnífica coroa de ouro.
identificação dos ossos deste Larnax ofereciam a Jonathan Musgrave um difícil desafio, uma vez que estavam muito fragmentados. A primeira prioridade era provar de maneira conclusiva o sexo e a idade dos ossos. Depois, poderia tentar relacionar essa informação com os dados históricos sobre as personagens envolvidas nas intrigas políticas. When one's trying to establish the sex of any skeleton, one uses as many diagnostic pieces as one can. Among the limb bones, for example, we have both right and both left femoral heads, and the size of those does differ quite significantly between the sexes, and those, of course, fall into the female range, and we have other bones like the head of the humerus and so on. We're talking about a young woman in her early to mid-20s. The most likely is Cleopatra, who was Philip's last wife, who was murdered early in 335, 6 months after Philip's death, along with her baby. She was probably about 22 when she died, so she would be quite a strong candidate indeed. There is obviously the problem of the absence of baby bones, but that is not insuperable. She died under certainly hostile and tragic conditions, and her murderers or her enemies could very easily have, separated mother and child in death through vindictiveness. Para investigar as raízes da sociedade que deu origem a Filipe e Alexandre, Andronicus alargou as suas escavações até à planície, onde se estenderam durante séculos a cidade e o seu cemitério. Nos anos 80, um dos assistentes de Andronicus, o Dr. Chrysula Tagliatelle, empreendeu a gigantesca tarefa de pôr a descoberto as casas, ruas e centros públicos de Egeia. Apesar de deparar com muros em ruínas e milhares de cacos de loisas, foi-lhe difícil a princípio compreender a disposição da cidade perdida. Então, em 1982, foi descoberto um templo construído em mármore finamente trabalhado. Havia 3 bases de estátuas, numa das quais se encontrava uma inscrição que dizia que Eurídice, mãe de Filipe, tinha dedicado o templo à deusa Eucleia. Este facto fez mais do que demonstrar a proteção real à vida religiosa da cidade. Revelou também a Tagliatelle que a área anexa ao templo podia ser a ágora, ou o coração público da cidade, se os macedónios tivessem seguido as convenções gregas. A prova dada por estes muros em ruínas demonstra que assim era de facto. O próprio plano da cidade é um sinal de como Egeia era um reflexo da cultura grega uma geração antes de Filipe. Mas Andronicus tinha encontrado provas ainda mais antigas, um pouco mais a norte. Aqui, um cemitério com túmulos que datam dos tempos da mais antiga presença macedónia, em Vergina. I had started my excavations in 52, and I excavated a cemetery of small tumuli. This is dated from 10th century BC to 7th century. Andronicus descobriu que alguns dos montes continham múltiplas sepulturas, o que revelava que gerações sucessivas as tinham reutilizado para enterrarem as suas famílias. Os mortos tinham junto de si objetos em bronze, o que demonstrava que no ano 1000 a.C. havia claras ligações com os estilos do sul da Grécia.
we had the history of this place from the early Iron Age, from 10th century, up to the Roman period, but we needed the 2 centuries, the 6th and the 5th, which were very important for the history of the Macedonians, because were just the early dates of the Macedonian kingdom. As we know now that this place was the first capital of Macedon, to have any evidence of this early period is very important. E em 1988, entre os montes e a cidade, Andrónicos encontrou o tão longamente ansiado elo que faltava num espetacular túmulo que datava do princípio do século V a.C. Era o túmulo de uma mulher. O seu esqueleto estava muito alterado, mas podia-se determinar o local da cabeça e do corpo pelas requintadas joias à sua volta. A cabeça estava ornamentada com uma tiara e envolta com uma espiral em ouro. E a toda a volta se vêem alfinetes, pregadeiras e outros ornamentos. A doutora Angeliki Kotarido foi a responsável por esta escavação. Αυτά τα αντικείμενα προέρχονται από μία ταφή, είναι ένα μέρος των κοσμημάτων που βρέθηκαν σε μία ταφή από το νεκροταφείο των Αιγών, δηλαδή το σημερινό χωριό Βεργίνα. Η ταφή ανήκε σε μια γυναίκα, όπως φαίνεται από τα κοσμήματα, και χρονολογείται γύρω στα 500 με 490 π.Χ. Η νεκρή φορούσε ένα πάρα πολύ πλούσιο ένδυμα που αποτελούνταν από 2 φορέματα. Μπορούμε να σκεφτούμε ένα χιτώνα και ένα είδος σηματίου. Το χιτώνα το συγκρατούσαν αυτές οι 2 πόρπες, πρέπει να βρισκόταν κάπου εδώ. Το βαρύτερο ένδυμα πρέπει να το συγκρατούσαν αυτές οι 2 περώνες, που θα τις φανταστούμε κάπως έτσι. Αυτή. Εκτός από τα πλούσια ρούχα, φορούσε και πολλά κοσμήματα. Εδώ βλέπετε το περιδέρεο. Επίσης φορούσε βραχιόλια με κεφάλια φιδιών και στα 2 χέρια. Φορούσε ακόμη σκουλαρίκια, χρυσά. Em 1989, Andrónicos investigou a área adjacente ao túmulo de ouro, na esperança de encontrar mais sepulcros intactos. 4 outros túmulos foram encontrados neste cemitério recém-descoberto. As câmaras subterrâneas de 2 deles eram construídas em blocos de pedra calcária. Os outros eram mais simples, verticais e escavados diretamente na terra. Mas havia também frustrantes sinais de que os ladrões de túmulos já ali tinham estado antes deles. Ao escavar a maior das 2 câmaras, os receios de Andrónicos foram confirmados. Ossos e artefactos estavam espalhados por todo o lado, misturados com loiças e utensílios de mármore, e ainda um crânio atirado para o lado. Apesar disso, Andrónicos encontrou algumas provas muito importantes. Anteriormente julgava-se que estes vasos, chamados likitoi, só pertenciam à elite ateniense. Importados por volta de 450 a.C., o seu aparecimento aqui prova que, um século antes de Filipe, a nobreza macedónia apresentava uma riqueza e sofisticação comparáveis à nobreza do sul. Σε αυτή τη λύκηθο προχωράει καλά. Τα άλλα είναι μαλακά και βγαίνει σχετικά καλά. Δεξιά έχουμε μια γυναικεία μορφή. Dionysios Kapsionis é um perito em conservação. Veio a Vergina para se encarregar do restauro dos vasos. Ναι. Έχουμε εδώ κάποιο δείγμα που θα καθαρίσει περίπου έτσι. Όταν έχουμε σκληρά άλατα έχουμε μεγαλύτερη δυσκολία, αλλά εδώ είναι πιο μαλακά. Σε πάρει πολύ χρόνο. Αυτή η λύκηθος όχι. O principal problema que enfrenta é a dureza dos depósitos minerais, o que exigirá muitas horas de limpeza cuidadosa para os remover.
Num dos túmulos verticais, e neste segundo túmulo de câmara, os ladrões tinham sido muito meticulosos. Mas mesmo aqui, neste pequeno poço, a equipa encontrou mais relíquias de ouro. Embora o túmulo vertical assaltado tivesse revelado uma decepção, ainda encontraram um sapato dourado. À medida que as escavações prosseguiam, as atenções voltaram-se para o quarto túmulo. Era um túmulo vertical, mais fundo e mais antigo do que os túmulos de câmaras. E desta vez, os indícios eram mais prometedores. And now we are searching a big trench, very deep. We are reaching now the 4 meters deep, and we hope that will be a quite important burial of the late 6th or early 5th century. Until now we had a find above the burial, probably was in the filling of the shaft. We found almost, if I am correct, 10 or 11 terracotta heads in natural size, broken but very beautiful work. I could say it's a great sculpture. Probably were done in a mold, and all of them were the same face, I mean, same personality. Probably is a goddess, and probably is the goddess Persephone, as far as I can judge from the first moment. Com esta descoberta, Andrónicos, mais uma vez, encontrou a deusa cuja imagem ele tinha visto no primeiro túmulo do Grande Sepulcro, descoberto 12 anos antes. Em fins de 89, ele tinha juntado mais de 20 cabeças a esta coleção. Trabalhadas de uma maneira muito bela, conservam ainda vestígios da sua cor original. São em tão grande número que Andrónicos acredita agora que representam um culto a Perséfone, talvez semelhante aos celebrados no sul da Grécia, e indicando aqui a importância de um túmulo. Is an evidence that underneath we'll find something very important, but still we don't know. In archaeology, you never can say that you'll find or you'll find not. Sometimes you have no hopes and you find something very important. Sometimes you are almost sure and you don't find anything. Na base da coluna há um tripé de bronze utilizado para apoio de um utensílio e perto dele outra bacia, mas nenhum sinal de sepultura. Existe também uma estranha camada de carvão vegetal. De novo, Andrónicos e a sua equipa se veem confrontados com indícios únicos e confusos. De súbito, o carvão vegetal é interrompido por esta zona de enchimento de cascalho que se estende até ao vizinho túmulo de câmara. Tinham descoberto um túnel utilizado por aqueles que já tinham roubado o túmulo de câmara, de modo a poderem chegar ao túmulo vertical. Levando com eles o espólio roubado através do túmulo, os ladrões pareciam não se terem importado com os objetos que deixavam cair, como esta figura de bronze. Se isto não valia a pena ser levado, que mais poderia ter contido o túmulo? All this makes us to think that it was a very rich and very important tomb. And I must remark that it's something, it brings to my mind an idea that all the tombs we found until now in this area are female tombs, are burials of ladies, very rich ladies, and of different dates. It's rather unusual. Andrónicos sabe agora que este cemitério feminino continuava a ser utilizado e se tornava cada vez maior.
E, mais importante ainda, a escavação tinha finalmente estabelecido a ligação entre o primitivo crescimento da Macedónia e esta época dourada, porque existe mais um túmulo feminino escondido debaixo deste teto de metal que revela um elo direto com o rei Filipe. É a primeira vez que as câmaras são autorizadas a entrar. Outro túmulo monumental, como o de Filipe, mas ainda maior, com a porta da câmara principal excitantemente entreaberta. Quando o túmulo foi descoberto pela primeira vez, em 1987, Andrónicos verificou que vários blocos de grandes dimensões tinham sido removidos pelos ladrões ao tentar entrar no túmulo pelo lado de dentro. Descobriu também um esqueleto humano. E um segundo corpo jazia na antecâmara. Ambos, ao que parece, foram assassinados pelos companheiros na tentativa de ficarem com a totalidade dos tesouros. Depois de uma vida inteira passada a procurar túmulos que não tivessem sido assaltados, Andrónicos encontrava agora alguns dos culpados de tantas das suas decepções. A questão era saber se esta querela entre os ladrões os tinha afastado dos seus propósitos. Teria ficado alguma coisa intacta dentro do túmulo? In this tomb we have three absolutely unique characteristics. First is the marvelous throne. It's unique, absolutely unique, with this painting, which is again the only one painting on a marble piece like this we have. All this sculpture decoration, all this relief gilded decoration is absolutely marvelous. Then we have the back wall of this chamber, which represents the facade of a tomb of a building. It's an Ionic building with the columns, the epistelion, and all the other elements of an Ionic art. But here we have the whole colors. It's the only one building of antiquity I know with all its colors. We have this false door, these false windows, and we have something more. On the vault, we have iron hooks. I don't know the use of them. That the tomb belongs to a lady is almost sure. This tomb is the biggest and the earliest of all Macedonian tombs. The throne is something very exceptional. All the construction makes me believe that it's a royal tomb again. The only lady of the royal family which lived or died about 340 when we date the tomb with certainty, almost certainty, is Philip's mother, Eurydice. And we know from the place, I mean from Vergina, at least 2 inscriptions with the name of Eurydice. So I call it, under brackets of course, until now, Eurydice's tomb.
Nos últimos anos, antes da morte de Eurídice, antes de o seu filho, o rei Filipe, ter alcançado o poder máximo, o filósofo Aristóteles caminhou pelas ruas, templos e pátios da capital da Macedónia, em Egeia. E ele ter-se sentido em casa, aqui, no meio de um povo que se tinha desenvolvido de modo independente ao longo dos séculos, mas que tomou parte como povo igual na cultura clássica de toda a Grécia. Mais de 2000 anos mais tarde, foi Manolis Andronicus que revelou as verdadeiras glórias da civilização macedónia. Andronicus está agora na casa dos 70. Uma vida inteira de trabalho juntando pacientemente as provas retiradas do solo de Vergina. Mas à sua frente estão ainda muitos mais anos de investigações, pois a antiga cidade continua a revelar os seus segredos. We found just 2 pieces of a new wall of sun-dry bricks, which probably is the corner of another tomb. It's nearby, but we have no time to excavate this tomb, so I decided to leave it for next year's excavation, so to have where to start next year. So the archaeology gives us the only source of information for the Macedonian history. And for the early history is very important because we can understand the standard of culture, of civilization of these Macedonians. And as you know, the Athenians sometimes called them barbarians. But now we find so exquisite objects and we understand that can't be barbaric people. Os macedónios eram artistas consumados, mas também grandes guerreiros e construtores de impérios. Foram eles, através das conquistas de Alexandre o Grande, que espalharam a cultura grega por todo o mundo antigo. Uma cultura que está no cerne da civilização ocidental.